Temos considerado, baseados na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, as 5 certezas inabaláveis da fé, e agora, nesta nova sequência, nós temos estudado sobre as razões apresentadas pelo apóstolo Paulo para nos manter num estado permanente de confiança, de bom ânimo, de encorajamento. E isso eu tenho enfatizado, é da máxima importância, porque disse Jesus, no mundo tereis tribulações, e nós bem sabemos, porque já passamos por muitas delas. E tudo isso nos desencoraja, nos desmotiva, e muitos rompem a sua caminhada com Deus, com a igreja, com a palavra, e não perseveram. Mas nós, cristãos, sabemos, baseados na palavra de Deus, enraizados na revelação, nas sãs doutrinas, que nós temos razões, muitas razões, para manter a confiança apesar dos desapontamentos desta vida. O apóstolo Paulo já citou o fato de que Deus nos preparou para o revestimento da nossa habitação celestial, quando o corpo glorificado, ressurreto e espiritual absorver o corpo mortal. Isso se dará, literalmente, para a geração que estiver viva por ocasião do retorno do Senhor. No entanto, o apóstolo Paulo já nos apresentou que Deus nos garantiu essa participação na ressurreição. Foi o próprio Deus quem nos preparou, e Ele nos deu o seu Espírito Santo, que vive e habita em nós, como garantia divina de que tudo isso de fato se concretizará. Paulo também já nos apresentou a razão de que nós sabemos que enquanto nesta casa, neste corpo, presentes nele, nós estamos ausentes do Senhor. O Senhor não está ausente de nossas vidas, mas nós estamos ausentes dele no sentido de que nós não estamos na própria presença, nós não estamos no céu com ele, nós ainda não o vemos como ele é, aquela visão que será redentora, transformadora, como diz a palavra de Deus. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Nossa fé é colocada na revelação, nas promessas e nas profecias, e nós sabemos que elas, se Deus quiser, todas elas se cumprirão. Nós estamos realmente confiantes e preferimos, disse Paulo, morrer, estar ausentes deste corpo, não porque Paulo era depressivo ou o cristão detesta a vida, mas porque partir é estar com Cristo, é estar presente com o Senhor, e isso é incomparavelmente melhor. Sabemos que isso será quando Deus determinar um momento no qual partiremos, e isso lhe pertence e não a nós, mas o anseio profundo, a preferência máxima de quem ama o Salvador é vê-lo, é estar com ele em seus braços, e isso se dará quando nós estivermos ausentes deste corpo, ou seja, quando tivermos morrido, nós estaremos com ele, mesmo antes da ressurreição do corpo, num estado intermediário, desincorporados. Não sabemos exatamente como isso se dará, não temos estas informações bíblicas, mas após a morte, imediatamente estaremos com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz, por isso, porque nós preferimos estar com o Senhor no céu, por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. O apóstolo Paulo está deixando claro que ele determinou que o alvo, a maior ambição da sua vida, o maior alvo da sua existência, o propósito supremo para o qual ele viveria era agradar a Deus. Não importa, quer vivendo na terra neste corpo, quer vivendo no céu, fora deste corpo, mesmo num estado intermediário, o sentido da vida e o propósito da vida é agradá-lo. Por isso o apóstolo Paulo disse, também nos esforçamos, nós estabelecemos isso como a nossa ambição, como nosso alvo,
como a nossa meta. Qual? Agradá-lo. Nos esforçamos para agradá-lo. Nos esforçamos orando, jejuando, estudando a palavra, ajoelhando, perseverando, caminhando com Cristo, seguindo o Salvador, com fidelidade, arrancando o olho que nos faz pecar, cortando a mão que nos faz pecar, o pé que nos faz pecar. Nós nos esforçamos, fazemos a parte que nos cabe e estabelecemos como o alvo supremo da vida, agradá-lo. E isso é tão importante, porque a voz divina ressoou a respeito de Jesus por ocasião do seu batismo, quando Deus disse: este é o meu filho amado, ele me dá prazer, eu me agrado dele. A vida do Senhor Jesus era uma vida que agradava a Deus todo o tempo todo. O Senhor Jesus disse, segundo o Evangelho de João, que ele não estava só, o Pai estava com ele, porque ele sempre, o Filho de Deus, fazia tudo para ser agradável. A vida do Senhor era vivida para agradar a Deus. Se você me perguntar qual é o sentido, o propósito máximo da vida, qual é o alvo supremo? Agradar a Deus. Lamentavelmente, muitos vivem para agradar a si mesmos. Muitos vivem para agradar os outros. E é por essa razão que desagradam a Deus, desagradam o Criador, desagradam o Redentor, aquele que por nós morreu e ressuscitou para nos libertar e nos salvar da morte eterna e nos dar a vida eterna no céu. Assim, a confiança que temos de que nós estaremos com o Senhor faz com que tenhamos a mesma determinação, viver para agradar a Deus. Paulo deixou claro em sua carta aos Gálatas que ele não pregava para agradar os homens, o que é tão comum em nossos dias. Mensagens que vão ao encontro do coração do homem no sentido de dizer o que ele quer ouvir. E muitas vezes o que agrada a Deus é a pregação fiel, é a pregação que entrega o recado de Deus exatamente como Deus revelou. Portanto, o pregador prega para agradar a Deus e não a sua congregação. A vida deve ser vivida com este sentido e com este propósito. Se você agradar a si mesmo, você nunca será um discípulo, porque para seguir Jesus é preciso tomar a cruz e crucificar o eu pecaminoso. Crucificar o eu pecaminoso significa desagradar-se. Tudo quanto o nosso eu deseja e quer, mas que é contrário à santa vontade de Deus, deve ser morto, mortificado, crucificado. Por isso Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, se desagrade, porque se desagradando, você o fará para agradar a Deus. E eu nunca vi e nem ouvi alguém dizer: eu me desagradei, deixei de fazer aquilo que era do meu agrado para fazer aquilo que era do agrado divino e eu me arrependo. Pelo contrário, o que eu ouço há 38 anos como pastor são pessoas dizendo: vivi para fazer a minha vontade, vivi para me agradar, para me satisfazer, e hoje eu lamento profundamente porque desagradei profundamente a Deus e colhi consequências amargas dessa estúpida decisão de me agradar e não agradar a Deus. Também existem aqueles que querem agradar os outros, por isso vão usar drogas, vão se prostituir, vão mergulhar no mundo da imoralidade, em práticas que desagradam a Deus, porque querem ser aceitos pela sociedade, querem ser aceitos pelo grupo, não querem ser rejeitados, não querem estar fora, não é, da cultura, querem ser abraçados e aplaudidos, e dizem que a voz do povo é a voz de Deus, então eles querem estar bem politicamente correto com todas as pessoas, e aí acabam fazendo tudo o que os influencers,
os youtubers, os artistas, os atores, pessoas ímpias, sem Deus e sem salvação, estão pregando e ensinando. Não, diga não ao mundo, não agrade o mundo, agrade a Deus. Por isso o apóstolo Paulo deixa claro, estamos confiantes, disse o apóstolo, e também nos esforçamos para agradá-lo. É preciso muito esforço, sobretudo colocar isso como o alvo supremo da vida, agradar a Deus. Por quê? Quer no corpo, quer fora dele. Assim, o sentido máximo da vida, quer na terra, quer no céu, é agradar a Deus. Lá, nós o agradaremos, porque glorificados nunca mais pecaremos contra o Senhor. Mas enquanto estivermos na terra, corremos esse perigo, corremos esse grande e grave risco. Assim, se esforce para agradar a Deus. E assim você viverá sempre confiante. Você viverá o tempo todo com bom ânimo, encorajado e com ousadia para enfrentar as tribulações. A minha oração é que Deus te abençoe rica e abundantemente.